Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Priscila Ribeiro e hoje eu vim trazer aqui para vocês o relato, do desmame da minha filha de 1 ano e 4 meses. Na verdade, o desmame dela foi concluído quando ela tinha 1 ano e 3 meses ainda, quase para fazer 1 ano e 4 meses, poucos dias faltava para ela fazer 1 ano e 4 meses. Então, eu vim aqui trazer para vocês como que foi, como que aconteceu e a forma como eu fiz. Eu já gravei um vídeo falando sobre o desmame noturno, especificamente só sobre esse assunto, então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para vocês acessarem. Então, eu iniciei esse desmame quando ela completou 1 ano de idade. Para quem caiu de paraquedas, tá caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, eu estou grávida, novamente, eu estou já com 24 semanas de gestação. Hoje eu tô gravando pra vocês, tô com 24 semanas. E desde que eu tive a certeza, fiz o teste, sabia já da minha segunda gravidez, eu decidi que eu faria esse desmame dela antes mesmo dos 2 anos de idade. É claro que se eu não tivesse ficado grávida, eu amamentaria aí até os 2 anos tranquilamente. Mas amamentar 2 crianças ao mesmo tempo não era uma coisa que eu queria fazer, então eu decidi já iniciar esse desmame com antecedência para realmente não tirar de uma vez só dela, e realmente eu optei por essa forma que eu acredito que seja um desmame mais gentil, que é o desmame gradual. Esse desmame gradual nada mais é do que você ir tirando a quantidade de mamadas do bebê aos poucos. Então, quando minha filha completou 1 ano, ela passou a mamar muitas vezes durante o dia, talvez por algum salto de desenvolvimento, não sei ao certo porquê, mas ela estava mamando aí de 8 a 9 vezes ao dia. Estava mamando muitas vezes e assim, ela sempre comeu muito bem, sempre se alimentou muito bem. Então eu sabia que aquilo ali não era necessário, que ela ficasse mamando tantas vezes. E o meu primeiro trimestre de gestação não foi muito fácil, porque eu tive mais enjoos, tive episódios de mal-estar e também tive um pouquinho de sensibilidade ao amamentar ela. Não chegou a machucar, mas eu tive um pouco de sensibilidade. Então foi um pontapé aí para eu começar esse desmame. E o que eu fiz foi bem simples, foi simplesmente reduzir a quantidade de mamadas durante o dia. Então, se ela mamava ela estava mamando de 8 a 9 vezes, eu fui para 6 vezes, eu limitei que seria 6 vezes durante o dia apenas. E eu fiquei assim por 1 semana, dando apenas 6 vezes. Depois de 1 semana, eu fui para 5 vezes, então fiquei amamentando ela 5 vezes durante o dia. Depois que passou mais 1 semana, e aí eu reduzi para 4 vezes. Quando eu reduzi para 4 vezes durante o dia, eu fiquei nessa quantidade por mais tempo, por mais dias. Não me lembro ao certo, mas eu fiquei por um bom tempinho assim, dando só 4 vezes ao dia. E essa questão do limitar, eu acho que gera muita confusão nas pessoas, talvez, de não saber como fazer isso. Mas eu acredito assim que você precisa primeiramente pensar na sua rotina, na rotina do bebê, se realmente ele tem uma rotina. Porque se ele não tiver uma rotina, fica muito difícil de você conseguir limitar essas mamadas. Então, se ele não tem horário para acordar, não tem horário para tomar café da manhã, não tem horário para almoçar, não tem horário para ir dormir, fica muito mais difícil de você conseguir fazer dessa forma. Aí fica quase impossível. Eu quero já aproveitar e deixar claro que esse desmame que eu fiz na minha filha não foi por indicação médica, foi realmente porque eu quis fazer dessa forma. E eu também não imaginava que ela fosse desmamar tão rápido, Eu tinha colocado assim uma expectativa para ir 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses dela. Eu imaginava assim, que estaria aí próximo de eu ganhar o segundo bebê. Quando esse bebê nascer, mais ou menos, ela já vai estar com 1 ano e 8 meses. Então, era essa a minha expectativa, que no máximo 1 ano e 6 meses, 2 meses antes de eu ganhar esse bebê, dele nascer, ela já estaria desmamada e seria um período assim
até que bom pra ela meio que esquecer realmente do peito, né? Então foi mais ou menos isso. E aí, gente, voltando, né, que eu já misturei tudo aqui. Voltando a essa questão do limitar as mamadas. Você precisa ter, sim, uma rotina, você precisa, sim, que seu bebê se alimente muito bem, e acho que isso é primordial para que o desmame aconteça de maneira muito tranquila, se esse é o seu objetivo. Cada uma tem uma realidade diferente, eu sei que tem mulheres que acabam tendo que tirar de uma vez só, em poucos dias, mas eu não precisava tirar assim repentinamente dela, né? Acordar num belo dia e dizer, a partir de hoje eu não vou dar mais peito e pronto. Eu não precisava fazer dessa forma. Então, foi muito bom fazer desse jeito que eu decidi, né? De ser aos poucos. Porque a minha filha não sofreu, eu também não sofri, quer dizer, sofri no sentido de que foi um momento assim de despedida muito muito ruim, né? Porque a amamentação, gente, é uma questão assim, para cada mulher é diferente, mas para mim, né, foi algo que eu lutei muito para conseguir alcançar. Eu tenho um relato de amamentação aqui, então machucou muito. Eu sofri mais de um mês com isso, com dor para amamentar, então eu quis muito isso e consegui. Graças a Deus consegui, porque foi a melhor experiência que eu tive, assim, eu não me arrependo de ter amamentado a minha filha, de ter insistido em amamentar ela. Então, assim, pra mim, eu acho que foi mais sofrido do que pra ela, essa situação do desmame, e tanto que eu vou até dar aqui alguns relatos pra vocês, né? Depois que eu tava só dando 4 vezes ao dia, eu fui pra 3 vezes, depois que eu vi que realmente ela tava já quase não pedindo, eu limitei para 3 vezes. E como que era? Ela sempre, né, acorda entre 7 e 8 horas da manhã, e ela sempre tem essa rotina de acordar e já ir tomar o café da manhã dela. Então, eu já ofereço, né, o café da manhã dela, então ela já sabe que vai comer, tomar o café da manhã dela, ela já não pedia mais, né, o peito quando ela acordava. E aí, depois, quando um pouco antes da soneca dela, eu dava o peito pra ela, porque ela pedia, né? Só que ela já não precisava mais dormir mamando, então fica aí um outro ponto para vocês observarem. Se o seu filho só dorme mamando, fica também muito mais difícil. E essa questão do tirar mamar dela para dormir, eu já fui fazendo com muito mais antecedência, sabe? Eu já fui indo tirando aos poucos. É claro que uma vez ou outra acontecia, mas eu já fui colocando isso para ela ir se acostumando. Então foi mais fácil nesse sentido para mim. Ela já não tinha essa mania, né, de dormir mamando. Acontecia, mas não era uma regra. E aí depois, à tarde, eu dava mais um peito para ela, né, uma massa ela pedisse. E um pouco antes, eu normalmente não dava no ritual noturno, nunca dava no ritual noturno, mas antes da janta dela, se ela quisesse, se ela tivesse um pouco mais irritada, eu dava mais uma vez mamar pra ela. Então ficou assim, eu dando 3 vezes ao dia por bastante tempo também. E aí o que aconteceu, basicamente? O que aconteceu, gente, que foi mais fácil do que eu imaginava, porque quando eu fui para 3 vezes durante o dia, ela simplesmente começou a ter dias que ela só amava 2, né? É claro que você só vai oferecer se... Você não vai oferecer, né? Na verdade, você vai dar só se a criança pedir. Então, minha filha, ela começou a não pedir, né? Então, teve dias que ela só pedia 2 vezes, até chegar um dia que ela só pedia uma única vez, e teve um belo dia que simplesmente ela passou o dia inteiro sem pedir. E aí eu falei, nossa, realmente o desmame tá acontecendo. E tá acontecendo sem eu precisar forçar que aquilo acontecesse. E eu atrelo essa questão ao fato de realmente ela ter pego o ritmo, né? Pegado o ritmo desses novos hábitos que eu fui colocando na rotina dela. Então, por exemplo, em momentos que o limite dela de mamadas era só 3 vezes e às vezes ela queria mais, eu sempre distraía ela, ia brincar com ela, ia um pouco
lá fora, enfim, eu usava de outros métodos para que ela esquecesse daquilo. É claro que tinha dias, gente, eu quero até colocar essa questão aqui, que se a criança, se ela tivesse muito mais irritada, se ela tivesse um pouco doentinha, eu acabava dando uma vez a mais. Então, por exemplo, se era só 3 vezes, aí eu dava 4 vezes, mas não passava disso para não ter essa regressão, né, de dar um monte de vezes. Então, às vezes eu abria uma exceção, mas era só uma exceção, e depois eu voltava ao normal. Então foi assim. E aí ela foi acostumando. E simplesmente eu posso até dizer, mais ou menos, que o desmame dela, de uma certa forma, foi natural, porque chegou um dia que ela não pediu mais. E foi até uma situação um pouco triste pra mim, porque eu fui pega de surpresa, né? E eu não consegui me despedir. E aí eu até anotei aqui que foi no dia 17 de janeiro que ela mamou uma única vez. E aí ela ficou uma semana sem pedir. E aí no dia 24 de janeiro, ela tava bem irritada, e eu tava com muita saudade de dar o peito pra ela, reconheço. E eu tava até meio triste ali, porque eu conversei com meu marido, eu falei, nossa, como ela desmamou rápido, eu nem imaginava que ela ia desmamar rápido. E aí esse dia ela chorou um pouquinho à tarde, eu fui lá e ofereci. E aí ela mamou a última vez, que foi dia 24 de janeiro, eu anotei pra minha lembrança. E foi muito bom porque eu consegui me despedir, consegui olhar pra ela olhando pra mim. E foi um momento incrível, gente, dá até vontade de chorar. Foi um momento incrível e eu tô muito feliz porque eu consegui ter esse momento de despedida, né, do desmame dela. Eu acho que, gente, se você estiver procurando relatos de pessoas que, como elas fizeram o desmame dos bebês delas, eu acho que você tem que levar muito em consideração como vai ser isso para você, porque normalmente a criança ela se adapta muito rápido mesmo, ela esquece muito rápido, mas eu acho que é um momento também que tem que ser bom pra gente, né? Tem que ser um momento tranquilo pra gente e que deixe boas lembranças. Então, pra mim, eu vou levar boas lembranças. Eu sou muito agradecida a Deus por isso. E eu sei que ela não sofreu, que foi de uma maneira gentil e que ela está bem da maneira que aconteceu. Muitas pessoas fazem relatos, né, de desmame em 3 dias, em 2 dias, em uma semana, aquele desmame super rápido. Mas eu percebo que normalmente essas pessoas que fazem assim, o bebê delas já são maiores, tem 2 anos. Eu sei que tem um outro que foge da regra, mas normalmente são maiores, são bebês são crianças que a gente consegue conversar, se comunicar melhor. E se você tiver que fazer um desmame de uma criança com menos de 2 anos, gente, a comunicação não é tão simples assim. Pelo menos da minha filha de 1 ano, não tinha como chegar nela e falar assim, hoje não vai ter mais peito, hoje o seu mamar acabou. Ela não iria compreender isso. Então, dessa forma que eu fiz, foi uma forma que ela foi aceitando aqueles novos hábitos e foi se desprendendo naturalmente do mamazinho dela, do peito dela, e foi ótimo. Eu não me arrependo de ter feito dessa forma. Então eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Se vocês gostaram, comentem no vídeo, coloquem também a experiência de vocês, porque eu vou gostar muito de saber como aconteceu com vocês. Se vocês tiverem sugestões também, deixem no comentário. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Eu espero vocês aqui para os próximos vídeos. Beijinhos e fiquem com Deus.